O garoto menos popular da escola se envolve em uma violenta briga com um valentão e, de repente, se torna o aluno mais descolado do colégio. O filme começa nos apresentando Sid, um estudante do último ano do ensino médio. Ele é um cara nada popular na escola e deseja permanecer assim para poder passar seus dias lá sem problemas. Para alcançar esse objetivo, ele estabeleceu 3 regras. A primeira delas é manter o máximo de silêncio possível, pois acredita que isso evita problemas. Sua segunda regra é evitar chamar a atenção e ficar longe dos holofotes na escola, optando por fazer atividades discretas, como ser auxiliar no time de hóquei, Equipment manager for the hockey team. e participar da equipe de videogame. Por fim, a terceira regra de Sid é evitar qualquer contato com o terrível valentão da escola chamado Chuck, que é um encrenqueiro conhecido por agredir qualquer um que o irrite. Além de machucar os alunos, Chuck grava seus atos violentos e os compartilha em seu canal no YouTube. Houve até um incidente em que ele quase tirou a vida de alguém, mas devido ao fato de seu pai ser rico, ele conseguiu escapar das consequências legais. Mais tarde, conhecemos um cara chamado Jim, que é o melhor amigo de Sid. Jim sonha em se tornar uma estrela das redes sociais e discorda da opinião de Sid sobre seu estilo de vida e as regras que ele estabeleceu para si mesmo. Enquanto conversam, Sid vê uma linda garota chamada Tiffy, por quem ele é apaixonado há anos. Ele lembra que a última vez que conversou com ela foi quando os dois tinham 8 anos e dançavam no gelo. Agora, se recusa a confessar seus sentimentos porque ela está namorando Chuck. Os dois garotos encontram com sua amiga Luna e percebemos que ela e Jim têm sentimentos um pelo outro, mas eles negam e muitas vezes até brigam. Depois da escola, Sid chega em casa e encontra suas 2 mães esperando por ele. Elas o informam que receberam uma carta da escola e estão cientes de que o baile está se aproximando. Sid diz que não quer ir, mas sua mãe fala que é uma experiência memorável que ele apreciará à medida que envelhecer. Mesmo assim, o garoto não demonstra um pingo de interesse e menciona que nem tem uma acompanhante para o evento. Naquele fim de semana, Sid passa o tempo jogando videogame. Sua privação de sono começa a afetá-lo de várias maneiras, desde sua alimentação até sua falta de energia para os esportes. Em meio à fadiga e o estresse, ele acidentalmente insulta Chuck, que o ataca violentamente na frente de seus colegas de classe. O professor intervém, mas Chuck está completamente fora de controle, então o desrespeita diante de todos e parte novamente para cima do pobre garoto. Em apenas alguns minutos, Sid conseguiu quebrar as 3 regras que havia estabelecido para si mesmo. Chuck fica furioso e promete que o executará na próxima vez que se encontrarem. Sid acorda em uma cama e Jim está ao lado dele, dizendo que ele esteve inconsciente por 7 horas. O amigo também afirma que Chuck foi suspenso da escola por 2 semanas e será obrigado a comparecer a um seminário de controle de raiva, mas conseguirá estar presente no dia da festa do baile. Ao ouvir isso, Sid fica apavorado e acredita que o final do ano letivo também será o fim de sua vida. Ele fica furioso consigo mesmo por quebrar suas próprias regras. Antes de continuar, nosso querido Henrique tem um recadinho pra você. Poucas pessoas sabem, mas antes do meu canal no YouTube eu trabalhava montando guarda-sóis na praia, até que eu dei um salto de coragem e criei o meu primeiro canal no YouTube. Se deu certo? Bom, esses foram alguns dos meus próprios resultados. Hoje, com mais de 5 canais bem-sucedidos no YouTube como sócio e dono, eu decidi ajudar você que quer seguir o mesmo caminho no YouTube sem aparecer em uma mentoria pela minha agência, HypeCut. As turmas de consultoria estão abertas. Clica no link que tá aí na descrição, acesse o site ou aponta a sua câmera para o QR Code que tá aparecendo aí na sua tela. Te espero lá. No dia seguinte, Sid vai para a escola, pensando que sua vida terminará em 2 semanas e que ele não pode deixar o mundo sem aproveitá-lo antes. Em uma aula de anatomia, uma garota está dando uma palestra sobre abstinência. Sid se levanta e argumenta contra isso, afirmando corajosamente que ter desejos íntimos é natural e não devemos ter medo de abraçá-los. Ele ainda diz que todos na turma têm desejos, mas têm medo de expressá-los. Os alunos admiram e se motivam com o discurso, e cada um deles começa a falar e compartilhar seus pensamentos. Sid sai da sala de aula orgulhoso de si mesmo, mas se surpreende e se pergunta de onde tirou essa coragem. Jim também está orgulhoso do amigo, que se tornou um herói para os outros ao se expressar sem medo de ser julgado. Sid recebe uma mensagem de um número desconhecido de uma garota que gosta dele há muito tempo e finalmente teve coragem de falar com ele. Ela o elogia por sua bravura na aula, o deixando feliz por finalmente encontrar alguém que gosta dele e o admira. Depois da escola, Sid vai para o seu trabalho como entregador de pizza. Após terminar o turno, ele se encontra com Jim e os dois vão pescar. Ele diz que Chuck retornará em 2 semanas e planeja confrontá-lo. Sid também decide fazer uma lista de coisas para fazer antes de morrer. No
dia seguinte na escola, pela primeira vez em sua vida, ele não sente medo de nada. Todos os alunos o tratam como um herói e Jim informa que a escola toda está comentando sobre ele. Sid recebe uma nova mensagem da garota desconhecida que afirma que está o observando de longe. Ele olha em volta e vê Tiff se aproximando, deduzindo que ela deve ser a pessoa que vem mandando mensagens anonimamente. Tiff vai até Sid e pede desculpas pelo comportamento de Chuck, informando que terminou com ele, o que deixa o garoto muito feliz. Ela pergunta se ele irá ao jogo de hóquei à noite, ao que ele responde que sim. Um pouco mais tarde, conhecemos um cara chamado Eric, que é o astro do time de hóquei. Seu pai é o técnico da equipe e costuma criticá-lo severamente quando ele não joga bem. Durante o intervalo, o time está perdendo e todos os jogadores vão para o vestiário. O treinador começa a gritar, especialmente com o seu filho. Sid percebe que Eric parece chateado, então decide falar com ele. O atleta se abre com o garoto e admite que não gosta de jogar hóquei. Seu verdadeiro sonho é ser dançarino. Sid o conforta, dizendo que está tudo bem não jogar se não quiser. Ele então veste as roupas de Eric e entra na partida em seu lugar. No início, Sid parece estar com muito medo e não joga nada bem, mas logo lembra que era ótimo patinando no gelo quando era mais jovem e começa a refletir sobre como sua vida acabará em breve, o que o motiva a se divertir e dar o seu melhor. Durante a partida, Sid joga como um profissional, levando o time à vitória. Quando retira o capacete, todos percebem que não era Eric dentro do uniforme e ficam ainda mais impressionados. O treinador fica tão surpreso que oferece a Sid uma vaga no time. Nesse momento, a garota misteriosa manda outra mensagem para ele, elogiando seu desempenho incrível. No dia seguinte, começa o período das eleições presidenciais do colégio, onde conhecemos Megan, que está concorrendo ao cargo. Ela conversa com seus colegas em busca de um assistente, mas todos zombam dela. Então Sid decide se voluntariar para ajudá-la. Megan concorda em tê-lo em sua campanha, afinal, não tem muitas opções. Mais tarde, Sid vai até um estudante que vende substâncias ilícitas dentro da escola e compra algumas, sendo parte de sua lista de coisas para fazer antes de morrer. Alguns momentos depois, ele descobre que Eric se juntou ao time de dança e fica feliz pelo garoto finalmente estar fazendo o que ama. À noite, Sid continua conversando com a garota misteriosa, mas ainda sem saber sua verdadeira identidade. Um tempo se passa e chega o dia da eleição para a presidência da União Estudantil. Megan está super nervosa com a possibilidade de vencer. Porém, ela acidentalmente toma alguns comprimidos ilícitos de Sid, pensando que eram balas. Como essa é a primeira vez que experimenta essas coisas, ela fica com medo de ficar muito chapada e perder sua postura. Sid decide apoiá-la e também ingere alguns comprimidos para garantir que ela não esteja sozinha quando chegar a hora de discursar. Megan e Sid perdem o controle por causa dos efeitos das substâncias e começam a fazer coisas bizarras, como improvisar rap e dançar no palco. Papers on papers, recycle bottles, inhale the vapors. You know you wanted me to spit. Megan! 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 Enquanto os outros alunos caem na gargalhada. No dia seguinte, acontece uma peça da escola e Sid percebe Tiff ensaiando com um valentão chamado John. O nosso protagonista maliciosamente coloca algo na caixa de maquiagem de John, que deixa o olho dele rosa e o impede de atuar. Por causa disso, Sid recebe o papel e atua alegremente ao lado de Tiff. Após a apresentação, ele aproveita a oportunidade para convidar a garota para uma festa e ela aceita. Chega o dia de IR e Sid, Jim e Luna chegam à casa de Tiff para buscá-la. Jim e Luna ficam discutindo no carro como sempre fazem, enquanto Sid vai bem animado chamar Tiff. Todos vão para a festa na casa de um colega de classe. Lá, Sid e Tiff se divertem muito, curtindo o máximo a companhia um do outro, até que de repente, Chuck aparece exigindo saber por que a garota não atende suas ligações. Aparentemente, ele ganhou permissão para sair de seu seminário de controle da raiva uma semana mais cedo. Chuck tenta levar a garota embora, mas Sid intervém e segura a mão dele. O valentão fica furioso e o ameaça, dizendo que vai executá-lo. De repente, o carro de Chuck pega fogo, então ele corre para tentar acabar com as chamas, enquanto Sid e Tiff escapam correndo. Eles chegam a uma floresta onde o nosso protagonista faz menção de beijá-la, porém Tiff recusa e diz que não tem sentimentos românticos por ele. Ela confessa que ainda está apaixonada por Chuck e pede desculpas a Sid por tê-lo enganado. Ele fica muito confuso, pois pensou que Tiff era a pessoa misteriosa que estava o mandando mensagens, mas ela explica que nem tem o número dele. Com o coração partido, Sid volta para casa com Jim e Luna. No dia seguinte, ele pede a garota misteriosa para conhecê-la, mas ela se recusa, dizendo que não é tão corajosa quanto ele. Sid então se levanta e diz a seus amigos que eles deveriam se desconectar e explorar a vida além da tela de um dispositivo. Ele os lembra que há mais na vida do que videogames. Todos ficam motivados com o discurso. De repente, Sid recebe outra mensagem da misteriosa garota e percebe uma colega da sala segurando o telefone e rindo, descobrindo que ela é a tal garota misteriosa. Sid tenta conversar, mas ela foge. Ele finalmente a alcança e a garota se apresenta
apresenta cheia de vergonha e diz que seu nome é Kate. Sid parece gostar dela logo de cara, então a convida para sair depois da escola. No encontro, os dois rapidamente se apaixonam e em pouco tempo se beijam e decidem começar um relacionamento. Mais tarde, enquanto está passeando tranquilamente com seu cachorro, Jim acaba sendo surpreendido por Chuck e seus amigos em um carro. Eles lhe oferecem uma carona e sugerem filmar um vídeo juntos. Jim sempre sonhou em ser famoso, então ele concorda sem pensar muito. No dia seguinte, Sid chega à escola e fica confuso ao descobrir que todos os alunos estão bravos com ele. Um deles mostra um vídeo constrangedor, no qual Jim está bêbado, expondo todos os seus segredos. O amigo afirma que Sid fez uma lista de seus últimos desejos e até usou substâncias ilícitas. Além disso, causou o olho rosa em John e o fez abandonar a peça no último minuto. Para completar, Jim ainda revela que o amigo gostava de Tiff e começou a namorar outra pessoa assim que ela o rejeitou. Por causa de todas essas revelações, todos os alunos começam a odiá-lo e ele ainda é expulso do time de videogame e também do time de hóquei. Megan, que é a presidente da classe, também é removida de seu cargo devido ao uso de substâncias ilícitas, ficando furiosa com Sid. Mais tarde, ele tenta falar com Kate, mas descobre que ela não veio para a escola naquele dia. Quando volta para casa, encontra Jim o esperando para tentar se desculpar. Sid ainda está magoado e o culpa por expor seus segredos apenas para ficar famoso. Ele então vai para seu quarto e tenta entrar em contato com Kate para se desculpar, mas ela se recusa a perdoá-lo. Se você chegou até aqui, comente embaixo a #Chuck. Vamos confundir a galera que só lê os comentários e não assiste o vídeo até o final. No dia seguinte, Luna visita Sid em sua casa e implora a ele para perdoar Jim, explicando que o garoto não tinha a intenção de humilhá-lo. O baile está se aproximando e Sid se recusa a comparecer, mas Luna o incentiva a ser corajoso como antes. Ela também admite que foi a responsável por atear fogo no carro de Chuck, pois foi motivada justamente pela coragem do amigo. Luna finalmente consegue persuadir Sid a comparecer à festa. Chega o dia do baile e o nosso protagonista se reconcilia com um amigo. Depois disso, Sid se aproxima de Kate, que se recusa a falar com ele, mas mesmo assim pede desculpa, explicando que nunca teve a intenção de machucá-la e confessa que é a única garota que já amou em toda a sua vida. Ainda pensando que Chuck poderia tirar sua vida a qualquer momento, ele se despede e tenta ir embora. De repente, o valentão chega na festa e ataca Sid violentamente, fazendo com que perca a consciência. Depois de algum tempo, ele acorda no hospital com Jim ao seu lado. O amigo revela que também foi atacado. A contar o que aconteceu depois que Sid perdeu a consciência. Jim tentou defender seu amigo atacando Chuck, mas não conseguiu machucá-lo muito, então Luna partiu para cima do valentão. Eric começou a brigar com seu pai, falando de seu sonho de ser um dançarino. A festa rapidamente se transformou em um caos, com diferentes grupos brigando entre si. De volta ao presente, Sid sai de seu quarto e encontra o hospital lotado de alunos. Jim e Luna finalmente descobrem os sentimentos que sentem um pelo outro e começam a namorar. Durante o caos na escola, Chuck ficou gravemente ferido e foi preso por suas ações. O restante dos alunos ficou aliviado ao saber que Sid sobreviveu à surra, mas ele os ignora e vai até Kate, pedindo que esquecesse tudo o que aconteceu e recomeçassem do zero. Ela concorda e os dois começam a dançar agarradinhos no corredor do hospital. E esse foi o recap de Sid's Dead, um filme adolescente muito engraçado e muito criativo. Vale muito a pena assistir. Minha nota para ele é 9 de 10. Comente sua nota também e diga o que achou. Caso tenha gostado desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela. Vou estar te esperando lá, beleza?